Então, queridos, exercício 2 é o seguinte, ó, exercício 2, para vocês ficarem ligados, ó, página 111, tá? Então diz assim, sendo A, B e C as medidas dos lados de um triângulo qualquer, sendo alfa a medida do ângulo oposto ao lado A medida do ângulo oposto ao lado de medida A tem-se que A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Então, quando eu tenho um triângulo qualquer, eu tenho aí a lei de cossenos, né? Triângulos quaisquer, lei de senos e lei de cossenos aí. Quando é triângulo retângulo, relações trigonométricas, métricas e teorema de Pitágoras. Então, na verdade, ele quer que você calcule o quadrado, olha só, ele quer que você calcule o quadrado do raio da circunferência, o quadrado do raio da circunferência, a ser traçada nessas condições, tá? Então, nós vamos escrever aqui, ó, r quadrado igual, pelo teorema dos cossenos, ó, 10 quadrado mais 10 quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes cosseno de 15 graus. Perfeito? Então esse é o cálculo que nós vamos ter que fazer, tá? Só que o que está pegando nesse exercício aqui? O que está pegando nesse teste? Nós vamos ter que encontrar quanto é que mede o cosseno de 15 graus, tá? Nós vamos precisar de deduzir a fórmula da soma de cossenos ou subtração de cossenos para a gente encontrar aqui. Primeira coisa, como é que eu faço para encontrar um ângulo, ou a subtração ou a soma de dois ângulos que dê 15 graus aqui? Então, uma substituição conveniente é essa daqui, ó, 45 graus menos 30 graus. Essa é uma substituição conveniente para mim. Então, ó, C. Lembra lá da dedução da fórmula do cosseno? Ó? C. Então o que acontece? O cosseno troca o sinal e a ordem dos arcos permanece a mesma. 45, 30, 45 graus, 30 graus. Então, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais aqui raiz de 2 sobre 2 vezes quanto? Seno de 30, que é 1/2. Então aqui vai ficar quanto? Raiz de 6 sobre 4 mais quanto? Raiz de 2 sobre 4. Então esse aqui, ou se você quiser escrever ele assim, né? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então você vai ter que vir com esse valor aqui, ó, e colocar no lugar de cosseno de 15 para resolver o exercício. Então vocês têm um tempinho para ver, um tempinho para anotar. Então nós vamos trabalhar lá e ver como é que vai funcionar esse tipo de coisa agora no exercício, ó. Então o que vai acontecer aqui, ó? Só vou anotar ali que eu apaguei, é raiz de 6, ó. Então aqui vai ficar quanto? Você tem R na 2 igual a 100 mais 100, certo? É o que eu tenho ali, menos 2 vezes o quê? Menos 2 vezes o quê? 10 vezes 10 fica 100 vezes o cosseno de 15 graus, que fica quanto? Raiz de 6 mais raiz de 4 sobre 4, é isso? Não, mais raiz de 2, né? Ó, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Aí depende do nosso cálculo aí, né? Depende do nosso cálculo que nós vamos fazer aqui. Vai ficar quanto, ó? R na 2, porque ele quer o quadrado do raio, não vou tirar a raiz, vai ficar quanto? 200. Aqui vai ficar quanto? Ó? Menos 200, menos 2 vezes 100, 200, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O que você pode fazer aqui? Ó? Escrever R na 2 igual a 200, aqui eu simplifico, fica 1 e aqui fica 50,
menos 50 que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Então, o que eu vou fazer? Você pode deixar a resposta assim, você poderia deixar a resposta assim, ou então você poderia colocar os 50 em evidência, que multiplica 4 menos quanto? Raiz de 6 menos raiz de 2. Essa aqui é a resposta. Então, os exercícios que nós vamos colocar para ti lá no plural, lá, vai ser o seguinte: a soma e subtração de arcos, né? Soma e subtração de arcos, não muitos. E depois, na aula que vem, nós vamos colocar lá no YouTube o arco duplo para ti, o arco duplo para vocês ficarem ligados. Fechou, queridos? Então, tudo de bom, essas duas estão prontinhas aí para vocês.